Sabe, nesses últimos 5 ou 6 meses, mais ou menos, não consegui me livrar dessa estranha sensação de que esqueci algo. Algo importante, algo grande que eu deveria comentar, ou fazer um vídeo sobre, ou algo assim, ou... Certo. Voltamos mais uma vez ao campo da Revolução, onde os regulares britânicos finalmente começaram seu ataque às linhas rebeldes e agora, antes de chegarmos à quantidade ridícula de Farbury nesta cena, eu quero qualificá-la com algo, sendo que também há muita coisa nesta cena que eu realmente amo. Mas para manter as coisas temáticas, neste vídeo falarei exclusivamente sobre a multitude de imprecisões. E então, em outro vídeo, espero que dentro do próximo semestre desta vez, discutirei o que eu gosto nesta cena. Então, primeiro de tudo, por que diabos há uma quantidade ridícula de espaço entre cada fileira aqui? De qualquer forma, quando um homem na primeira fileira é atingido, o homem atrás dele precisa avançar para preencher seu lugar. Supondo que esses homens sejam até capazes de acompanhar onde estão seus parceiros de fileira, a uma distância tão grande. Um parceiro de fileira sendo o homem à sua frente, a quem, bem, você deve ocupar o lugar se ele cair. E também, é claro, manter sua posição em relação a ele, sabe? Mantendo-se alinhado com o homem à sua frente. O que seria muito difícil de acompanhar esses parceiros de fileira em um cenário de batalha, e causaria confusão em uma situação como esta, sobre quem mesmo tem que avançar para ocupar o espaço quando um homem na primeira fileira cai. Bem, também seria desnecessariamente difícil manter as fileiras alinhadas umas com as outras. Esta é uma das razões pelas quais, quando você está marchando em 2 ou 3 fileiras, mesmo que esteja em ordem aberta, geralmente quer ter suas fileiras muito próximas uma da outra. Outra razão semelhante seria para evitar o problema que estamos vendo agora. Sempre que um homem na primeira fileira cai, quando as fileiras estão tão horrivelmente distantes, observe quanto tempo leva para o homem de trás vir para a frente para ocupar o lugar do homem da frente. Em vez de simplesmente estender o passo 1 ou 2 passos para ocupar o espaço aberto, preenchendo-o rapidamente e impedindo a linha de perder seu alinhamento geral, há um período de alguns segundos em que esse espaço da frente é deixado aberto, como um número de muito estendido. Passos precisam ser dados. Nesse tempo, a primeira fileira pode se agrupar, pode perder seu espaçamento, tornando mais difícil para o homem da segunda fileira realmente preencher a lacuna quando ele corre. Sem falar, como vemos aqui, se 2 ou 3, até mais homens deveriam cair, o que é claro já seria altamente perigoso para a coesão da aliança, mesmo que as fileiras estivessem a uma distância adequada uma da outra. Quando se precisa de 5 a 6 homens da fileira de trás para preencher um grande espaço na frente, ocorre um longo intervalo com várias variáveis que podem fazer a fileira da frente se agrupar. De repente, há 2 ou 3 homens meio que deixados entre as fileiras sem conseguir preencher o espaço. Em seguida, enquanto eu aprecio a fumaça em algumas dessas cenas, pois parece muito espessa e obscurece o campo de batalha, bem, outras vezes temos cenas como esta, onde é dolorosamente óbvio que esses homens ou não estão disparando cargas completas de pólvora, ou, muito mais provável, eles não estão usando pólvora real, ou há algum tipo de mágica de filme acontecendo. E não apenas as nuvens de fumaça que saem dessas armas são muito pequenas, mas observe como desaparecem rapidamente. Não está apenas sendo levado por ventos muito rápidos, está simplesmente desaparecendo, enquanto a fumaça da pólvora negra tem uma tendência muito forte de persistir por um bom tempo. E mesmo em ventos muito fortes, quando você tem uma linha inteira de homens atirando assim, o campo ficará obscurecido. Contudo, é claro, na cena, observa-se que os homens usam espingardas de pederneira quando estão próximos. Agora, esse tipo de mágica do cinema eu aprecio. Quando você tem um número limitado de mosquetes, usando ângulos de câmera para fazer parecer que todos os homens os têm. E como uma confirmação de uma suspeita anterior que eu tinha no primeiro vídeo, onde uma arma excepcionalmente grande estava sendo manejada por menos que uma equipe mínima, aqui temos uma arma diferente que parece estar em condições ainda piores, com apenas um homem para operá-la. Pelos mesmos motivos listados anteriormente, isso é excepcionalmente absurdo, pois mesmo com falta de mão de obra, simplesmente não seria possível operar uma arma como essa com apenas um homem, pelo menos não além de um único tiro, considerando o tempo que levaria para realizar todas essas etapas. Sem falar, é claro, de como seria perigoso para apenas um homem fazer todas essas etapas. E novamente, se você quiser mais detalhes sobre essas etapas, eu tenho um vídeo sobre esse assunto. Você verá o nome dele no canto ali, e eu vou colocar o link na descrição abaixo. Por que não? Agora, finalmente, após suportar um fogo infernal,
Os regulares chegam ao alcance efetivo das fortificações inimigas, e eles oferecerão uma saraivada antes de tomar o dia com uma carga de baioneta zelosa no verdadeiro estilo britânico. E então vem o comando. Regimento pare. O que? Regimento pare? Que tipo de comando é esse? Primeiramente, tudo que nosso sargento Moore disse até agora indica que todos esses homens representam um único regimento. E, embora certamente possível, dado que, bem, temos nesta linha uma companhia de granadeiros, uma companhia de luzes à esquerda, como vamos vê-los mais tarde, e, bem, o centro é composto por todos os homens do batalhão, e a escala parece mais ou menos correta. Suponho que mesmo assim é altamente improvável que você teria um regimento inteiro em um único engajamento como este, e em um único lugar no campo. As 10 companhias dentro de um regimento que quase nunca estavam em plena força, sempre seriam deslocadas e brigadas com outras companhias de outros regimentos, e, como tal, muitas vezes operando independentemente de outros aspectos do mesmo regimento. Sua companhia de granadeiros pode estar saqueando o campo, enquanto suas luzes estão treinando, aprendendo um novo método. 2 companhias de batalhão estão guarnecidas na cidade, enquanto outra, bastante esgotada, poderia retornar à Inglaterra para recrutamento. Todo esse tipo de coisa. A única vez que poderia haver um regimento inteiro em um lugar, ou o mais próximo disso, seria provavelmente apenas durante a paz ou numa revisão regimental, por exemplo, antes ou após um desdobramento. E mesmo que houvesse apenas um único regimento presente aqui para ser comandado, sem outros para causar confusão em um comando tão incrivelmente amplo, provavelmente ainda seria o caso de que este regimento seria abordado por seu número, sua designação, seu nome, o que seria motivo de orgulho para os homens. Então, não apenas o endereço deste comando, regimento, não faz sentido algum, com o quão incrivelmente amplo e genérico é, mas também não há comando preparatório para se falar. Quando você simplesmente grita, regimento pare, você pode acabar, para simplificar, surpreendendo muitos dos homens que não estariam prontos para realmente parar seu avanço na palavra de execução. Alguns homens parariam no tempo certo, outros provavelmente dariam mais meio passo ou mais. Não é um grande problema, e honestamente, tenho certeza de que é algo que teria acontecido muitas vezes no campo de batalha real, porque nem todos têm tempo para as formalidades completas, quando estão sendo ativamente alvejados, como os regulares estão aqui. Mas ainda assim, teria sido mais apropriado que o comando viesse como, por exemplo, 54, cuidado, pare, porque quando você avisa aos homens que um comando está chegando assim, a execução imediata deles, que é o que vemos aqui, uma execução imediata, faria muito mais sentido. Mas a maneira como é feito aqui faz parecer um pouco mais ensaiado do que eu gostaria. Um pouco demasiado perfeito, se você quiser. Teria sido bom ver um comando para se vestir após a parada, e ter a linha se reorganizando para refletir a ideia de que os homens estavam se movendo em terreno irregular e receberam um comando tão repentino. Também teria sido muito bom ver esse comando ecoado pelas fileiras pelos NCOs conforme apropriado, para informar aos homens que eles estavam parando, porque as chances são, você sabe, se há um homem na companhia leve todo o caminho no outro extremo da formação, ele não vai ouvir quando o sargento mora à direita grita para parar. É por isso que você tem NCOs para ecoar esses comandos. É por isso que você tem músicos para levar os comandos através de um campo de batalha muito amplo e caótico, mas aqui, realmente não vemos como qualquer um desses mecanismos funciona. É apenas o sargento Moore gritando, e presume-se que todos possam ouvi-lo 100% perfeitamente. E agora fica ruim. Muito ruim. Temos outro comando. O sargento Moore chora para equilibrar os mosquetes. Os homens não equilibram seus mosquetes. Veja, em todos os manuais de treinamento que já vi, a posição de equilíbrio se parece com isso. O mosquete é levantado diante do rosto, com a trava virada para fora. A mão esquerda logo acima da trava, e a direita no inchaço. Equilíbrio não é um comando de campo de batalha. Não tem utilidade funcional em um campo de batalha. É mais comumente usado como um movimento de transição do ombro para o presente, como no tipo de saudação, não no de disparo. E também é usado em reencenações para nossas verificações de segurança, pois os oficiais vão subir e descer as fileiras garantindo que as mosquetes de todos não sejam capazes de disparar no meio do gatilho quando eles o empurram para baixo. Embora seja meio semelhante ao recover, que é muito mais um transporte de batalha do mosquete, o equilíbrio não tem absolutamente nenhuma função de combate. Mas, felizmente, ao receber a ordem de equilibrar os mosquetes,
que deveria ter sido equilibre suas armas de fogo, não equilibre os mosquetes. Nenhum dos homens realmente acatou essa ordem absurda. Em vez disso, eles se preparam como deveriam nesta tipo de situação. No entanto, observe que, por algum motivo maldito, após parar, todos os homens parecem ter ido imediatamente para a ordem, ao contrário de permanecer no ombro, para o qual nem sequer vimos ou ouvimos um comando. E isso torna a preparação deles muito mais desajeitada do que se tivessem feito isso a partir do ombro, como deveriam ter feito. Mas essas não são as únicas maneiras pelas quais os soldados ignoraram completamente suas ordens, enquanto agiam simultaneamente como uma espécie de mente coletiva, estranhamente livre, meio que fazendo suas próprias coisas, mas todas coletivamente. Porque, claro, toda a primeira linha também parece aproveitar esta ordem como uma oportunidade para se ajoelhar preventivamente, novamente sem que ninguém lhes diga para fazer isso. Então, nosso Sargento Moore parece finalmente ter se lembrado da linguagem em seus próprios manuais de treinamento, e corrige seu comando anterior ordenando aos homens, que já o fizeram, para se prepararem. E claro, os homens respondem a este comando prontamente se apresentando em vez disso. A primeira fileira recebe e executa a ordem para atirar apropriadamente. Sem problemas aí. E assim passamos para a segunda fileira. Eu realmente não entendo por que o Sargento Moore simplesmente não teria feito todas as 3 fileiras atirarem de uma vez, e então avançarem como um só, entregando uma única rajada mais devastadora ao inimigo, antes de avançar com um ímpeto para realmente dominar o inimigo, já que historicamente era assim que essas coisas eram feitas. Se possuir 2 fileiras, faça ambas atirarem simultaneamente e avance. Mas eu suponho que ele teve que permitir tempo suficiente para alinhar as fileiras para que elas possam, bem, realmente atirar. E também pode ser argumentado, eu suponho, que há um fator de moral em ter 3 salvas distintas atingindo o inimigo. Bem, ele não enfrentaria esse atraso se, conforme mencionei, tivesse garantido desde o início que suas fileiras estavam alinhadas, ao invés de deixar grandes lacunas entre cada linha. Então agora o que o Sargento Moore tem que fazer, em vez de ter 3 salvas rápidas, ou uma salva devastadora? Bem, ele tem que gastar preciosos segundos a mais, em que seus homens continuarão sendo alvejados, para trazer a segunda e terceira fileiras, para que eles possam lutar. Espere. Sargento Moore. Não, Sargento Moore, você não pode dar a ordem. Você não pode dar a ordem para atirar ainda. Sargento Moore, não pode mandar os mosqueteiros atirar sobre os companheiros. Isso é um convite ao desastre. Se qualquer um deles baixar suas peças mesmo que um pouco, e nesse período de tempo era lamentavelmente comum para os homens mirarem muito baixo de qualquer maneira. É absurdo, Sargento-Major. Controle seus homens. Sem falar na queima do pó que sai da frente do cano ali, você vai queimar e escaldar metade dos seus homens. Essas peles de urso podem pegar fogo se alguém nas fileiras da frente for um pouco alto demais. Oh, querido senhor. Querido senhor, ele foi e fez isso. Parabéns, Sargento-Major. Provavelmente você acabou de eliminar alguns dos seus homens com fogo amigo, deixando o restante com zumbido nos ouvidos e queimaduras de pólvora na nuca. Então ele faz a terceira fileira atirar sem travar. É muito possível atirar em 3 fileiras. Mas você precisa ter os homens a uma distância adequada um do outro. Com a distância entre a terceira e a primeira fileira sendo ainda maior do que entre a segunda e a primeira, a probabilidade de fogo amigo seria ainda pior dessa maneira. E eu certamente espero que a segunda fileira tenha tido o bom senso de se ajoelhar, porque Deus sabe que nosso Sargento Moore não deu a eles o comando para fazer isso, e se o soldado estivesse apenas seguindo os comandos como eles foram dados, você sabe exatamente o que um soldado é treinado e destinado a fazer. A base inteira de luta em formação, seguindo ordens exatamente como elas vêm. Bem, então a terceira fileira simplesmente atirou na segunda fileira pelas costas. A menos que cada um deles fosse um atirador tão incrível, a ponto de conseguir atirar entre os ombros dos homens à sua frente, com um mosquete de cano liso em um campo de batalha. Certo. Bem, seja lá qual for essa bobagem, é seguida pelo colapso da primeira linha rebelde, pois os milicianos são mostrados sendo abatidos enquanto fogem. E, a seguir, claro, um homem de batalhão aleatório que parece um cabo com o ombro não presente, que nem sequer tem seu casaco preso, e diz apenas pendurado solto como algum tipo de desleixado. Bem, de qualquer forma, ele se aproxima do nosso Sargento Moore sem motivo discernível. Mas ele certamente parece muito intimidador, não é? E enquanto ele faz isso, claro, você pode ouvir nosso Sargento Moore à distância emitir o comando para ordenar armas.
o que os homens realmente obedecem corretamente desta vez, embora em uma instância onde, mais uma vez, provavelmente não deveriam ter feito isso. Por que você faria os homens se alinharem quando planeja fazê-los avançar com baionetas? Eu entendo fazê-los alinhar no ombro ou se recuperar antes de fazê-los avançar. Mas fazê-los seguir a ordem é completamente sem sentido desta maneira. E claro, após atirar, se você não ordenar que os homens preparem e carreguem, bem, eles simplesmente voltarão ao ombro ou à recuperação, dependendo dos comandos anteriores. Novamente, o Sargento Moore está simplesmente complicando as coisas para si mesmo. E aquele, a propósito, deveria ser carregar suas baionetas, Sargento Moore. Não apresentar. Não há comando de apresentar baionetas. E desde quando as primeiras e segundas fileiras receberam o comando para se levantar bem, suponho que eles simplesmente se levantaram por vontade própria quando estavam sendo insensatamente ordenados a ordenar armas. Agora novamente temos um grande problema vindo do fato de que essas fileiras não estão devidamente trancadas. Veja, novamente, quando você tem uma linha adequada onde as várias fileiras estão à distância adequada, você não pode fazer com que cada homem carregue sua baioneta assim. Apenas a primeira fileira pode, porque apenas eles realmente têm o espaço à frente deles. Neste comando, quando a primeira fileira realmente avança para o ataque, qualquer fileira subsequente realmente levanta seus braços e se recupera, pronta para, num aviso prévio, avançar para o lugar do homem da frente, caso ele caia, e abaixar sua baioneta para o ataque. Mas neste tipo de situação, se um homem da frente cai e o homem de trás tem que tomar seu lugar, ele está correndo para a frente com sua baioneta nivelada. Bem, tenho certeza de que podemos ver como isso pode ser problemático, especialmente se a primeira fileira se agrupar de alguma forma, como discutido anteriormente. E não apenas nosso Sargento Moore parece muito inclinado a atirar em seus próprios homens pelas costas, ele também parece inclinado a fazê-los serem acidentalmente esfaqueados pelas costas também. Mas finalmente o avanço com baionetas começa. Os homens avançam em uma marcha rápida, e é no tempo certo. O que eu aprecio, é no tempo certo. Embora, à medida que se aproximam, provavelmente deveriam acelerar o passo para uma marcha-marcha, o que não fazem, e claro, para mais detalhes sobre esse tipo de coisa, veja a parte 2, onde discuto as diferentes velocidades de marcha do século XVIII, em maior detalhe, a marcha lenta, marcha rápida e a marcha-marcha. E claro, dado que esses homens estão avançando em uma marcha rápida muito clara que podemos ouvir muito distintamente ao fundo, eu não faço ideia do que esse garoto aqui está fazendo. Parece que ele está tentando tocar uma convocação ou algo do tipo. Eu não sei. Ah, e essa tomada é realmente muito boa. Agora, se houvesse uma segunda fileira atrás desses homens com armas em recuperação, novamente. Então você pode ver as baionetas, sabe, apontando para o céu com a primeira fila, sabe, bem nivelada contra o inimigo. E se eles estivessem usando seus chapéus corretamente inclinados para o lado ao invés de olhar diretamente para a frente como isso, seria perfeito ao invés de apenas bastante decente, que é o que temos aqui. E daqui, a segunda linha americana também começa a vacilar e quebrar imediatamente à vista da linha vermelha que se aproxima. Agora, eu não faço ideia para onde esse sujeito está indo com essa bandeira, mas de resto, eu realmente amo essa parte da cena. E honestamente, a maior parte do que vamos ver daqui para frente, mas novamente, falaremos sobre as boas partes na nossa quarta e última parte. Agora, eu não sei como, mas nosso Sargento Moore parece ter encontrado seu caminho do extremo direito da formação para o extremo esquerdo, dado que ele está agora entre a infantaria leve. Mas ei, pelo menos eles mostram a infantaria leve, então eles têm isso a seu favor. Porque nós não vemos frequentemente representações de soldados de infantaria leve britânicos nesta guerra. Agora, embora não seja realmente distante, geralmente não é uma boa ideia para uma força quebrar as fileiras tão abertamente assim, e simplesmente sair correndo. Porque se seu inimigo acontecer de se reagrupar e realmente manter sua posição, bem, isso poderia te colocar em bastante apuros, especialmente se você se estender demais nessa carga. De fato, vemos aqui os rebeldes tentando se reformar, embora seja muito pouco, muito tarde para eles. Então, dado o cenário, é compreensível que tenhamos essa carga direta, zelosa, muito ansiosa dos homens que provavelmente estão muito ansiosos para entrar em ação, por assim dizer, e dar ao inimigo o que merece. E finalmente, enquanto as forças rebeldes fogem para a floresta, completamente despedaçadas, os regulares soltam um grito de júbilo e alívio, que não apenas sobreviveram à sua batalha, mas saíram como vitoriosos. E eu gosto disso.
Temos aqui uma representação das tropas britânicas como mais do que apenas drones sem mente, mas como homens de verdade. E finalmente, é claro, as cores e a banda são mostradas seguindo atrás das linhas, e o comando vem para se reformar nas cores. Bom, exceto que eu gostaria de ter visto em vez disso, a banda parando, e na emissão do comando para se reagrupar nas cores, para a banda começar a tocar a montagem, um longo e contínuo rolar dos tambores, chamando os homens de volta à sua formação. Em vez disso, parece que os homens vão apenas se reformar nas cores enquanto ainda estão realmente se movendo, o que provavelmente será bastante difícil para eles. Bem, tudo bem, pessoal. Isso coletivamente levou bastante tempo, e tenho certeza de que ainda perdi algumas coisas boas sobre as quais poderia ter falado. Mas acho que, o que provavelmente cerca de 1 hora ou mais de minhas reclamações pedantes sobre uma cena que tem menos de 10 minutos no total. Bem, isso deve ser mais do que suficiente nestes 3 vídeos. Embora novamente, apesar de todas as minhas reclamações, todos esses problemas, desde os minúsculos e genuinamente insignificantes, até os hilariamente ruins, como eu disse antes, na verdade existem muitas partes da cena que eu realmente amo. Muitos aspectos que, mesmo se os escritores não fizeram pesquisa suficiente em coisas como comandos e manobras de campo de batalha, mostram que pelo menos em algum nível eles tinham respeito por este período da história. E honestamente, quando se trata de filmes históricos, eu acho que esse respeito, é um dos fatores mais importantes. Embora, considerando outras cenas e outros personagens neste filme como um todo, também é muito claro que esse respeito estava longe de ser perfeito, e era esporádico na melhor das hipóteses. Mas em qualquer caso, acho que a questão da autenticidade histórica e respeito, em oposição à precisão absoluta, será um assunto para outro dia, preferencialmente novamente dentro dos próximos 3 meses ou mais ou menos. Mas claro que até esse dia, meu querido espectador, enquanto eu posso não ser o mais prolífico dos criadores, entendo que ainda sou, e claro, permanecerei seu mais humilde e obediente servo.